Tranquilo até agora? Tudo bem? Então, vou me despedir de você agora fazendo comentários sobre a questão discursiva, sobre a questão de segunda fase, que no nosso caso é a primeira. O governo do presidente Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, na verdade é 60, tá? É porque a transmissão do cargo ela se dava em 31 de janeiro, então tem livro que coloca 31 de janeiro de 61, então o mandato dele iria até lá, a gente pega os anos cheios. 56, 57, 58, 59, 60, tá? O governo do presidente Juscelino Kubitschek costuma ser lembrado como o dos anos dourados. As classes médias urbanas viviam em clima de grande otimismo, marcado especialmente pelo acesso aos bens de consumo que transformavam seu estilo de vida. Contudo, a política desenvolvimentista que caracterizou o período também causou indesejáveis modificações na economia do país. Existe essa coisa de anos dourados para falar de JK? Claro que sim. Você tem um país que investe na produção de bens de consumo duráveis. Então você tem, por exemplo, acesso a bens produzidos no Brasil que até então era importado. Eletrodomésticos, automóveis. E a classe média alta e a classe dominante, ela tem acesso a esses bens, isso melhora a vida dela. Ela tem um carro, ela tem uma geladeira, ela tem uma batedeira de bolo, ela tem um aspirador de pó, ok? Um clima de otimismo que vem, por exemplo, com a conquista da Copa do Mundo de 58 pelo Brasil, pela vitória em algumas outras manifestações esportivas, com o tênis lá com a Maria Esther Bueno, no atletismo com Ademar Ferreira da Silva, no boxe com o Éder Joffre, né? Concurso de beleza com a Marta Rocha, então tem essa ideia otimista, próspera, inauguração de uma nova capital, abertura de dezenas de milhares de quilômetros de estrada de rodagem, vinda de montadoras para cá, não resta dúvida. Agora ele fala que essa política desenvolvimentista, ela também causou indesejáveis modificações na economia do país. Aquilo que não é desejado. Identifique ou indique duas consequências negativas da adoção dessa política para a economia brasileira da época. Duas consequências negativas. Você pode escolher. Uma, por exemplo, que você pode colocar como consequência negativa é que você vai incentivar o transporte rodoviário, incentivo ao transporte rodoviário em detrimento do ferroviário. Goiano, mas por que isso é ruim? Opa, ferroviário. Por que é ruim? Porque você está priorizando um transporte que é mais caro, em detrimento de um que é mais barato. Você está priorizando um que traz mais impacto ambiental, em detrimento de outro que traz menos impacto ambiental. Você está priorizando um que pode trazer problemas de mobilidade urbana no futuro, se crescer demais a população. Você está priorizando um que está muito ligado a indústrias multinacionais, e isso pode causar dependência econômica. Beleza? Outro que você pode colocar de consequências negativas, o aumento das desigualdades regionais. Embora o discurso de JK ele fosse no sentido de maior integração nacional, aumento das desigualdades regionais. Embora o discurso dele fosse da integração nacional, quando você pega, por exemplo, o fato de que as grandes montadoras vieram só para o Sudeste e não para o Nordeste, para o Norte ou para o Centro-Oeste, você faz com que as demais regiões passem a ser dependente da região sudeste, fluxo populacional migracional, por exemplo. É outra coisa que você pode colocar. Outro efeito negativo, não desejado para a economia brasileira, você pode colocar o aumento da inflação. O aumento da inflação, porque o JK, ele aceitou a ideia da política inflacionária. Ele disse, olha, eu vou crescer com inflação, o meu sucessor que resolve o problema. E de preferência que ele seja um cara da UDN para poder se queimar, porque naquela época não tinha reeleição, né? Então ele sabia que o sucessor ia ter que consertar as coisas, ele não, então ele aceitou a política inflacionária. Você pode colocar, por exemplo, a questão de se priorizar os bens de consumo durável em detrimento dos não duráveis.
Isso vai fazer com que os não duráveis fiquem mais caros e, consequentemente, afete mais o orçamento das camadas pobres. Então são contradições que você aponta, né? Ou efeitos que a gente considera como negativos. Tranquilo? É isso. Espero que você tenha ido muito bem no simulado e que isso seja um prenúncio de quão bem você irá no vestibular. Aquele abraço e a gente se vê. Tudo de bom!